Bom dia a todos. Em nome da Escola Paulista da Magistratura, as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui participando. Nosso agradecimento e nossa satisfação em honra em receber hoje o Dr. Paulo Magalhães da Costa Coelho, que é o presidente da Seção de Direito Público do Tribunal e um grande magistrado, um grande acadêmico, que muito nos honra aqui com a sua presença. Quero também renovar os agradecimentos à doutora Camila e à doutora Flávia, que organizaram essa sequência de temas, de seminário, de curso, que tem sido um grande sucesso, e graças a elas e à qualidade dos palestrantes, que hoje também se renova essa qualidade com o desembargador Paulo Magalhães. Dizer que a escola tem uma grande satisfação em permitir essa abertura de temas e que todos possam fazer suas reflexões, ouvindo pessoas que nos passam informações qualificadas, refletidas e com grande sabedoria. Então, esse é uma satisfação enorme nossa ter essa possibilidade, e esse curso é um grande exemplo disso. Eu já passo a palavra então, à doutora Camila e renovo os agradecimentos. Muito obrigada, desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortes, novamente, então, pela aqui abertura e para a gente realizar esse curso. Muito bem-vindo e muito obrigada, desembargador Paulo Magalhães da Costa Coelho, pela sua presença, por ter, desde o primeiro momento, aceitado esse nosso convite, que muito nos honrou, o senhor que participou da primeira banca de concurso da magistratura com cotas. Não, a gente não podia ter pessoa melhor para falar sobre as ações afirmativas no Poder Judiciário, e até comentar, né, com o senhor que a gente está vindo numa trajetória de palestrantes de outras áreas. Nós tivemos psicólogos, pessoas da área de letras, também tivemos promotores, pessoas do direito, mas acho que o senhor aqui é o primeiro membro do Poder Judiciário que vem falar para a gente, né, nesse curso. Então, a gente ainda, como na Escola da Magistratura, ainda ficamos muito felizes de contar com uma pessoa do gabarito do senhor, que, além de ser um magistrado excelente, como o desembargador Cortes falou, membro do Conselho Superior da Magistratura, presidente da Seção de Direito Público, também tem uma trajetória acadêmica, mestre, doutor na área do direito constitucional. Então, a gente está realmente muito feliz de poder ter a presença do senhor aqui. E aí, sem mais delongas, passa, então, para a gente começar a palestra mesmo. Muito obrigada. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar, dar um abraço virtual, né, no desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortes, meu querido amigo Cortes, né, vou chamá-lo assim, Cortes, você sabe, eu não me rendo, né, eu sou um guerrilheiro contra as formalidades excessivas, né, muito próprias nossas, né. Eu quero deixar um abraço para você, dizer que eu esqueci, acabei no dia que eu compareci lá no curso de iniciação dos juízes, eu esqueci de fazer uma referência muito importante que eu vou fazer agora, né? Olha, é feliz a instituição que pode ter um homem como você, Cortes, né? Do ponto de vista ético, do ponto de vista profissional, do ponto de vista da sua seriedade, que conduz essa nossa queridíssima IPM, né? Com competência, né? Mas não só com competência, né? Conduz de um ponto de vista ético, garantindo, né, assim, que todos os segmentos, né, da magistratura possam se expressar dentro da escola, né? Isso, né, meus amigos, eu que sou bem mais velho que todos aqui, né, inclusive do que o Cortes, né, não é pouca coisa, né? Isso é muita coisa, né? Saber garantir esse pluralismo, né, no interior das instituições e das instituições jurídicas é algo muito importante, muito essencial. Então, fica aí o meu abraço para você, Cortes, para a Camila também. Eu também, Camila, né, não vou chamar de senhora nem de juíza, né? Camila, né, também tem um trabalho fantástico na IPM, é um juiz excepcional. É a pena que não seja minha assessora, viu, Camila? Porque o Guilherme, né, foi mais rápido do que eu, né? Aliás, muita gente foi mais rápido do que eu, não foi só o Guilherme, não. Mas eu gostaria de ter aqui no meu time, eu confesso, né? A nossa querida Flávia também está aí, né? Uma juíza que foi vítima da minha cruel arguição na banca de concurso, né? Como o Cortes se referiu aí, mas você saiu muito bem e está aí. Que felicidade ver você aí, Flávia, né? Assim, no início da sua carreira, já desenvolvendo um trabalho tão bonito como esse, viu? Para mim,
Sabe, na minha carreira eu tive alguns momentos muito especiais, né? Muito, né? Um deles eu estou vivenciando agora, né? Apesar de toda dificuldade, todo trabalho, todo cansaço, é uma honra incomensurável presidir a sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça, né? Eu não tenho palavras para descrever isso. Mas talvez o melhor trabalho que eu tenha feito na minha carreira, né? Que não seja de ordem jurisdicional, né? Tenha sido participar desta banca, a primeira banca em que houve, então, as cotas raciais, né? Isso, e nós, então, lá, a Flávia me atualizou, né? Nós aprovamos, então, 13, né? Juízes cotistas brilhantes, né? E isso realmente, olha, das coisas que eu fiz na magistratura, talvez seja a coisa mais bonita e que me dê mais satisfação, dentre tantas outras que me deram satisfação, né? Eu vou iniciar aqui as minhas reflexões com vocês, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, né, o meu assessor aqui do lado, estão vendo agora? Qualquer coisa ele vai me soprar no ouvido se eu esquecer, mas eu não quero fazer uma exposição muito longa, né? Não quero fazer uma exposição muito longa. Todavia, né, embora eu não vá fazer uma exposição muito longa, eu preciso mais ou menos contextualizar aquilo que é o objeto do nosso tema, porque eu gosto muito disso, né, de referenciar as coisas, né, para que o tema não fique solto. Então, para isso, eu pretendo fazer uma reflexão sobre a formação da sociedade brasileira, como a sociedade brasileira se formou, né, como ela se desenvolveu e como se apresenta até os dias de hoje, né? Como nós, bacharéis, também nos constituímos dentro desse processo, né, para que a gente, então, chegue, né, finalmente no nosso ponto mais fundamental da nossa reflexão, né? Então, vamos fazer uma reflexão de como se constituiu a sociedade brasileira e a formação dos bacharéis e as elites brasileiras, né? Que é onde nós nos encontramos, não do ponto de vista econômico, né? Mas pelo menos do ponto de vista cultural, não há dúvida nenhuma, né? E de como essa questão vem a impactar e influenciar até hoje as questões referentes às matérias de minorias, né, e de modo específico a racial. Então, é preciso que para a gente compreenda tudo isso, porque isso nada é gratuito, nada cai do céu, isso é um processo, né, quer dizer, compreender as nossas instituições jurídicas, como é que elas se constituíram, como é que elas se formaram, né? Para isso, a gente tem que fazer uma breve referência, né, à nossa experiência colonial, porque é a nossa experiência colonial que vai marcar profundamente a sociedade brasileira, né, o ethos da sociedade brasileira, o espírito da sociedade brasileira, com os reflexos todos que nós temos, para o bem ou para o mal, né? No caso da questão racial, infelizmente, para o mal. E a primeira reflexão que a gente tem que fazer é entender que a sociedade brasileira não nasce ao acaso, né? Ela nasce inserida na implantação de um modelo econômico que se expressa na história geral da civilização humana, e inserida, vamos dizer, naquele capítulo das grandes navegações portuguesas, né? A aventura mercantilista, também não é gratuita, né? A aventura mercantilista portuguesa é uma etapa do sistema econômico capitalista e, de modo mais específico, do sistema capitalista ainda na sua origem, né? No seu desenvolvimento, que é o capitalismo mercantil. Sociedade essa nossa que vem a conhecer a independência política somente no século XIX, e que também não é independência que não se constituirá numa verdadeira ruptura, senão num processo de conciliação entre as instituições e, de modo especial, entre as elites, e aí também inserida as instituições jurídicas, né? Esse é um traço característico também muito marcante da sociedade brasileira, né? Nunca ocorrem rupturas políticas definitivas, né? Normalmente as mudanças políticas elas ocorrem
por pacto entre as elites, né, excluindo-se totalmente do processo o povo brasileiro, né. Foi assim na independência, na passagem da monarquia para a república, né. O movimento republicano é claramente um movimento elitista, o povo sequer sabia o que estava acontecendo. A passagem da República Velha para a Nova República, né? Do movimento de 64 para a redemocratização, né? Também, né? Com a garantia de um arcabouço jurídico, né? Que protegeu, né? Os próceres do regime militar, né? E infelizmente, dentre eles, com aquela anistia ampla, geral e restrita, muitos que cometeram gravíssimos crimes contra a humanidade. Há um jurista brasileiro muito conhecido na minha época, não sei se hoje ele é tão conhecido assim, chamado Raimundo Faoro, né? Foi presidente da OAB, inclusive, na época do regime militar, e ele escreveu um livro que se chama Os Donos do Poder. Nesse livro ele vai usar algumas categorias weberianas, de Max Weber, né, que são interessantes para a gente refletir, né? A categoria do Estado patrimonialista, né? O que seria esse Estado patrimonialista, né? Que seria herança, né, de uma certa cultura, de uma certa visão de Estado que os portugueses já tinham e que isso foi perpassado no processo de colonização para a sociedade brasileira. Nesse tipo, né, de Estado, chamado Estado patrimonialista, joga um papel muito fundamental os denominados estamentos burocráticos, que também é uma categoria de Max Weber que o Raimundo Faoro utiliza, né? Esse estamento burocrático tem origem justamente na experiência portuguesa de Estado patrimonialista, que é mais ou menos o seguinte: o rei, não é? O monarca é um monarca absoluto, né? Ele detém, não é, todo o patrimônio e ele vai fazendo as distribuições e as distinções de favores, né? Entre aqueles que são a ele ligados por razões pessoais e de confiança. Ou seja, é o Estado que se forma, portanto, na experiência portuguesa e na experiência colonial, a partir de um certo favoritismo, né? De uma relação umbilical entre o rei, entre o detentor do poder e aqueles que circulam, né, em torno dele, né? E isso, naturalmente, tem implicações muito sérias do ponto de vista da estruturação do Estado, faltando, portanto, entre nós um Estado que seja racional, que seja impessoal, né? E de onde vem, né, essa verdadeira chaga brasileira, né, que é a precária noção entre o público e o privado, né? Se transita muito facilmente entre uma coisa e outra, né? As nossas autoridades públicas, as nossas autoridades estatais, né? Ou seja, os cargos públicos, né, não são tratados a partir de uma visão de serviço público, de servir, né, e sim de servir-se, né? Ou seja, a assunção dos cargos públicos a partir de uma visão de apropriação particular pelos seus detentores, levando aí também, não é, a uma precária segurança do indivíduo, né, perante as responsabilidades do Estado. Isso tem um pouco a ver com o nosso tema de fundo, né? Diferentemente daquela colonização que foi levada a efeito na América do Norte, na qual, então, os colonizadores, fugindo, vamos dizer assim, né, das perseguições políticas e religiosas da Europa, pretendiam fundar um novo mundo, né? A nossa colonização, ao contrário, ela se insere no capítulo da exploração mercantil portuguesa decorrente da expansão do capitalismo, né? Então, não se trata, vamos dizer, de um caráter, não é o caráter da colonização anglo-saxônica, né, que foi levado a efeito por boas pessoas, né, e um mau caráter da colonização portuguesa levado a efeito por más pessoas. Não é essa categoria que a gente tem que utilizar. Na verdade,
são forças sociais, né, tremendas, na quais os indivíduos jogam pouquíssimo papel, né, e é um problema de se inserir, não é? Um problema histórico de se inserir numa dada circunstância, numa dada região. É isso. Né? Mas a verdade é que a natureza das colonizações foram muito distintas. Não por serem homens bons e maus, né? Não é essa a questão, nem de longe. Né? É um processo histórico, né, conduzido por forças sociais e econômicas muito, muito, muito fortes e que o indivíduo raramente pode se opor. Né? Mas a verdade é que nós, a sociedade brasileira, ao início, né, nasceu como um mero entreposto comercial, né, com o objetivo de exploração mercantil, né, e que naquele início não ia além de um certo extrativismo. Ou seja, nasceu para ser explorado, né, dentro desse sistema de expansão do mercantilismo, né, do capitalismo mercantil. Não havendo nenhum mercado aqui, né, ao contrário de outras colônias portuguesas, precisou-se, então, iniciar-se um processo de colonização e de fixação desses mercados. E aí entra uma outra questão muito fundamental, que tem, então, tudo a ver com o nosso tema, né, além do caráter da colonização, né, que marcou de maneira muito profunda a sociedade brasileira e a formação do ethos da sociedade brasileira, até hoje, né, vai se cruzar também com uma exigência desse sistema econômico, uma outra circunstância também que vai marcar profundamente a sociedade brasileira, que é justamente a economia baseada na exploração do trabalho escravo. Né? A escravidão, então, incorporada à experiência colonial, vai marcar de modo profundo, né, e vai influenciar decisivamente o caráter da sociedade brasileira. Né? A submissão inicial do índio, né, e depois, de modo muito especial, a submissão do negro ao trabalho escravo, ao trabalho forçado, né, vai sublinhar de maneira muito significativa, do ponto de vista cultural, a sociedade brasileira, inclusive num aspecto importantíssimo, que é a desvalorização do trabalho e, de modo especial, do trabalho manual. Né? E isso também, de um lado, vai favorecer um processo crônico, absolutamente crônico e cruel, né, de exclusão e de discriminação na sociedade brasileira. Né? Ainda que aqui, né, até por conta, talvez, do caráter da alma portuguesa, né, essa discriminação, essa exclusão, venha caracterizada por um certo abrandamento, né, por meio da negação, inclusive, dessa condição racial social, né? Coisa que, por exemplo, na América do Norte é muito mais explicitada. Né? A desvalorização do trabalho e o processo de negação da exclusão se dá por diversas maneiras, inclusive pela aquisição de insígnias da elite, né? Ou seja, processo em que as classes excluídas tentam, do ponto de vista individual, uma certa aristocratização que se dá, por exemplo, né, por meio da farda no exército, né, as classes populares, né, sem outro mecanismo de ascensão social, buscam o exército, e também, de alguma maneira, também a beca. Né? Então, tudo isso vai se formando, então, uma sociedade que é uma sociedade excludente, discriminatória e bacharelesca. Né? E aqui, então, vamos dizer, particularmente nessa questão, né, nós viemos só a conhecer a formação dos cursos jurídicos do Brasil a partir da vinda da família real portuguesa, né, enquanto a América Espanhola já tinha universidades desde o período colonial. Né, com a vinda da família real que se instalam aqui os cursos jurídicos. Né, inicialmente, o que se tinha aqui em matéria pedagógica, em matéria de ensino, era a pedagogia jesuíta, né, baseada fundamentalmente na retórica,
e basicamente em poucos autores, como Aristóteles e São Tomás de Aquino, né? E tornando essa cultura portuguesa, com reflexo na colônia, naturalmente, impermeável às transformações que já ocorriam na Europa a partir do Renascimento. Então, nós temos aí, então, um pano de fundo da construção de uma cultura, de uma sociedade que é formalista, que é retórica, né? E que, vamos dizer, vai se disseminar e vai marcar a formação dos bacharéis portugueses, né? Sobre todas essas influências, né? Vejam que o trabalho manual sempre foi muito desprezado no Brasil, né? Muito, demais, né? Todo mundo valoriza o trabalho intelectual, se tanto, né? Mas o trabalho, não importa bem o seu diploma, de que natureza ele é, né? Ou de que categoria ele é. Não importa a qualidade, mas importa, sim, o signo do diploma superior, não é verdade? Mais do que, por exemplo, o trabalho de um bom técnico, né? No interior da valorização da nossa sociedade, né? E vamos aí, né, quer dizer, os bacharéis, então, vão se formando a partir da instalação dos cursos jurídicos e eles vão ser os primeiros a participar da formação do Estado Nacional, né? Vão, então, ser aqueles que vão ocupar, os cursos jurídicos vão conceder um status, né, para a ocupação desses cargos públicos, né? Então, os bacharéis vão obter, vão ser os grandes, né, agentes da ascensão a esses cargos públicos, da estruturação do Estado, né, ocupando os postos mais importantes na monarquia, como também na República, e a exceção, talvez, em alguns períodos da história, a aristocracia fardada, né? Nós temos a aristocracia da beca, ou da toga, né? Chamada lá também noblesse de robe, né? Ou seja, a nobreza de toga, né? E a aristocracia da farda sempre estiveram presentes em vários momentos da vida nacional. Mas essa circunstância, não é, da ascensão desses bacharéis aos cargos de direção e de estruturação do Estado brasileiro não implicou nenhuma alteração significativa, né, nessa estrutura, né? Ou seja, evidenciando um verdadeiro abismo entre o discurso, né, dos bacharéis, que era um discurso claramente liberal, né, e uma prática absolutamente autoritária do Estado brasileiro, né, no tocante às questões e às relações sociais, né? As questões sociais no Brasil sempre foram tratadas como um caso de polícia. Veja bem, aliado a essa circunstância de serem os bacharéis, não é, letrados, né, numa terra de analfabetos, no geral, né, também implicou, mais uma vez, na valorização excessiva, né, do trabalho intelectual em detrimento do trabalho manual, né? Ou seja, esse discurso, então, dos bacharéis é um discurso, não é? É um discurso da forma, né? É um signo, né, de presença social, né? O falar bem, o vestir-se bem, né? O discurso retórico sem nenhum conteúdo, né? Ou seja, aquilo que é muito próprio nosso e que, ainda bem, em alguma medida, isso vai se resolvendo já tardiamente, não é? Frases lapidares, brocados jurídicos digeridos sem nenhum tipo de reflexão, e assim as coisas foram e vão, não é, estruturando no interior da sociedade brasileira. Ou seja, uma prática discursiva absolutamente formal, né, retórica e totalmente, vamos dizer, aliada, né, da realidade social, né? Então, naturalmente, essas práticas rendiam prestígio social e houve, portanto, um estímulo, né, a esse discurso, um discurso liberal, formal e sem conteúdo, né, mas que aliado, né, a uma prática
absolutamente autoritária nas relações sociais, né? Quer dizer, o vestir-se bem, o falar bem, retoricamente, uma certa cultura de letras, tudo isso, né? Mas, embora totalmente desligado da realidade social. Então, nós, juristas, né, tendemos, então, a reproduzir a essas práticas, né? Ou seja, aprendemos uma série de teorias e práticas, somos formados e influenciados por ela, né? Que alguém já chamou o senso comum teórico dos juristas, né? Que são o quê? Justamente esse conjunto de crenças, de representações, preconceitos, práticas, um certo imaginário, né? Que vai compor a formação dos bacharéis, né? E que implicam simplesmente numa reprodução acrítica de um saber, né? Ou seja, um saber dogmático que é recebido, né? Que é digerido e que é reproduzido sem nenhuma consideração crítica, né? Ou seja, essa dogmática é recebida acriticamente como verdades absolutas, né? Como verdades científicas, né? Mas que, na verdade, são práticas que ocultam, né, a realidade, que velam a realidade, e que nós, de uma maneira, somos constituídos assim, né, e tendemos a reproduzir todo este imaginário sem que façamos, no mais das vezes, uma reflexão crítica sobre eles, né? É bem verdade que hoje, a partir da redemocratização, as escolas jurídicas também passaram, em algum grau, não é, a produzir um certo saber crítico, reflexivo, né, sobre o direito, sobre os bacharéis, sobre a formação dos bacharéis, e de modo especial a gente vê aqui na EPM, né, que a todo momento nós temos cursos dessa natureza, e inclusive de hoje, né, que nós estamos refletindo, né, sobre nós mesmos, né, sobre as nossas práticas, não é verdade? Assim, e também quando eu faço essas referências, essas críticas, né, elas não têm nenhum interesse de ofender ninguém, não se trata de ofender, são críticas na qual eu também me coloco, né? Nós nos colocamos, assim, neste processo humilde, né, de tentar fazer uma reflexão sobre essas questões. Não que as pessoas sejam assim por serem más, não é esse o problema, né? As pessoas tendem a ser constituídas de certa maneira, de certa forma, neste ambiente cultural e reproduzir essas práticas, né? Então, esse imaginário, né, próprio dos juristas, né, essas teorias, essas práticas, esse senso comum teórico dos juristas, que todos nós conhecemos, é uma série de brocados, um monte de coisa, condensações, né, que não são refletidas, que são verdadeiros absurdos, né? O direito é bom senso, sinceramente, é um arrematado absurdo isso. O direito é muito mais do que bom senso, né? E às vezes não tem bom senso nenhum, né? Então, esse repetir das coisas, né, sem a devida reflexão, faz parte, vamos dizer, da nossa trajetória, né? E assim nós vamos, então, institucionalizando a produção judicial de uma certa normatividade, né, e com ela ocultando o real, né? Não vendo o real e ocultando o real. Fazemos isso normalmente por má fé? Não, né? Fazemos porque somos formados dessa forma, dessa maneira, né? Poucas pessoas fazem isso por má fé, embora também hajam aqueles que assim o fazem, mas não somos nós normalmente, né? Então, em face da lei somente, da lei, do texto, né? Do texto, que os bacharéis vão desenvolver mecanismos interpretativos que ocultam, né, a realidade, que ocultam as condições políticas de produção da normatividade, né, sempre em busca do quê? Em busca quase sempre, né, de uma segurança jurídica. Né? Segurança jurídica, que é o que, no fim ao cabo, se não segurança jurídica de uma determinada ordem estabelecida, né, que não deseja ser questionado, né? Daí porque nós somos, no mais das vezes, ou muitas vezes, né, meros reprodutores
de um saber ou de um senso comum alienado e alienante, não é? Ou seja, o Estado, o direito se apresenta, então, como detentor de uma certa racionalidade, de uma certa universalidade, né? E vai, assim, através desse processo, ocultando as contradições da realidade, ocultando as práticas, né, que ocorrem na sociedade brasileira e na realidade, que são práticas muito cruéis, no mais das vezes, né? Então, essa natureza é uma natureza claramente ideológica do direito, né? Ou seja, esse ocultamento da realidade, essa abstração, né? Abstração do discurso jurídico. Esse é um ponto muito importante aqui, que eu queria ressaltar para vocês, né? Já então, encaminhando para a nossa reflexão ao final, né? Vou dizer, no decurso dela. O discurso jurídico, o discurso do direito é o discurso da abstração, né? Por quê? Porque é em face do indivíduo abstratamente considerado que se torna possível, por exemplo, a ficção, né, da igualdade perante a lei, né? A lei representa a encarnação da justiça, né? O sujeito abstrato é igual perante a lei, né? E a interpretação do direito é reproduzida segundo cânones institucionalmente admitidos, e tudo, né? Tudo fica muito bem no seu lugar, né? Graças a Deus, como já dizia um compositor popular, e nada muda, né? Em terras brasílias, né? Perpetuando uma sociedade assim, que é extremamente cruel nos seus mecanismos de exclusão, né? Então, veja, essas categorias jurídicas se apresentam como universalidade abstrata, como validade subhistórica, são mecanismos, então, que vão ocultando o real, né? Você parte de uma categoria que é sujeito de direito. O sujeito de direito é igual perante a lei, né? Mas onde é que está esse sujeito do direito? Né? Esse sujeito de direito abstrato, né? Onde é que ele se encontra? Né? Eu gostaria de encontrá-lo, mas há muito tempo o persigo e não o vejo, não é? Na verdade, não é? A pessoa, o homem, e aqui eu vou operar com uma categoria, né? Ele só existe realmente, ele se forma, se estrutura, se constitui como homem nas teias das relações sociais, né? É aí, pelo seu trabalho, que ele se humaniza, que ele produz o trabalho consciente e se torna homem na teia das relações sociais. O homem abstrato não existe, o que existe é um homem concreto, né? Que está aí, né? Nessas relações sociais, inclusive com interesses contraditórios, interesses antagônicos, né? Na prática social, né? Mas essas relações, esses conflitos sociais são muitas vezes qualificados pelo direito, que vão enfocar o homem apenas como um ser abstrato. E aí sim, não é? Todos são iguais perante a lei, né? Que é a mais absurda das ficções, não é? E focalizando o conflito jurídico apenas no ponto de vista da intersubjetividade, né? E desqualificando, né, o conflito social que permeia todo o processo, toda a sociedade, toda a superestrutura, toda a cultura e também todo o direito, né? Então, o direito que se apresenta com uma certa racionalidade, com uma certa neutralidade, como formação de uma certa vontade constitucional, né, racionais e neutros. Agora, isso significa que nós estaríamos, então, fadados sempre a essa reprodução, né? A reprodução de um discurso alienante e a reprodução de uma condição social que é excludente, que é discriminatória? Não, não é? Por quê? Porque o que permeia, né, a vida social e o que permeia a superestrutura onde o direito se encontra, né, a cultura, as ideologias, o direito, né, é a contradição, né? A contradição permeia a vida social e a contradição está lá, está latente, né? Ela existe ali, né? E ela incomoda, né, esse discurso ideológico, a cultura ideológica. E é por isso que, do meu ponto de vista, sim, é possível, né,
fazer uma reflexão crítica sobre esse discurso jurídico conservador, né, e desconstruir esse discurso jurídico conservador para, então, proceder a uma nova construção do direito a partir de um paradigma progressista e vinculado à emancipação dos excluídos e de todas as minorias, né, dentre os quais se inclui, naturalmente, os negros, né, de modo a possibilitar a todos um verdadeiro acesso à cidadania, acesso aos bens materiais e aos bens culturais produzidos socialmente, né? Porque tudo que é produzido socialmente, né, tem que ser repartido socialmente, né? Não é possível que aquilo que seja produzido socialmente venha a ser apropriado individualmente, né? Portanto, não é essa realidade histórica, que é dramática, que é terrível, né, mas ela não é histórica, né? Ela não é congelada, ela modifica, né? Por exemplo, apenas a título de curiosidade, o discurso jurídico burguês está chamado o denominado discurso jurídico burguês, de que se valeu a burguesia na Revolução Francesa para ascender o poder político, né? Nem sempre ele foi conservador, pelo contrário, né? Com o dogma da legalidade, o princípio da igualdade formal, né? Foi um importantíssimo combate, mecanismo de combate aos privilégios do ancião regime, né? Era um discurso progressista, a construção de uma nova ordem progressista, né? O problema é que o discurso progressista burguês, que justamente foi um mecanismo, né, importante de acesso da burguesia ao poder político, traiu-se a si mesmo, né, a partir desse momento, pretendendo colocar-se, então, a partir desse momento, numa abstração histórica, né, totalmente fora da realidade histórica. Quer dizer, veja, era um discurso importante. A igualdade formal foi uma conquista histórica importantíssima da humanidade, né? Só que, então, a partir daí, procurou-se congelar, não é, o desenvolvimento do direito a partir dessa abstração. Todos são iguais perante a lei, né? As desigualdades sociais foram, então, deixadas de lado por esse discurso, né? Justamente pretendendo, né, dissolver nesse território dessas abstrações, né, as profundas contradições e exclusões que existem na realidade social, né? É preciso, portanto, não é, romper esse discurso, né, e reestruturá-lo em outras bases, né? Esse não é basicamente o objeto da nossa reflexão aqui, mas um dia, né, quem sabe nós vamos fazer um aprofundamento disso, né, dessa questão de como nós vamos desconstruir esse discurso, né, para reorganizá-lo numa base emancipadora, libertadora, não é? Formando, então, uma ética que não seja só uma ética individual, mas, sobretudo, uma ética social, né? E para que a gente não possa cansá-los assim tão excessivamente, né, nessa nossa reflexão, a gente avança um pouco mais, não é, para as questões que são mais específicas do nosso curso, não é? Mas sobre tudo isso, não é, de entendendo, né, que não basta, né, não basta para nós juízes, sobretudo, né, a mera garantia da procedimental, né, as garantias jurídico-políticas, que são conquistas, claro, históricas, né, que não advêm nem da razão, né, nem de outro lugar, advém de conquistas históricas. É na história, né, dos homens que essas conquistas ocorreram. Elas são importantes, mas não são suficientes, não é? É preciso concretizar os direitos fundamentais na sua expressão inteira, não é? Como expressão efetiva da realização da dignidade humana, não é? Que envolve não apenas uma dimensão de garantia, que é importante, né, do indivíduo perante o Estado, mas muito mais do que isso, né? O acesso aos bens culturais, aos bens espirituais e também, sobretudo, né, aos bens
materiais, né? A construção, né, desse outro paradigma que eu me refiro, a que me referi, ela pressupõe um diálogo, né, entre a nossa praxis, entre as teorias, né, que se dá, então, não apartado, mas a partir de uma visão ou de uma relação com a realidade histórica, e de modo especial para nós aqui, com a realidade brasileira, né? Ou seja, em momentos assim, olha, dessacralizando um pouco a norma como a única possibilidade dessa epistemologia jurídica, né? Outro ponto importante, não é a relação, é o diálogo do direito, né, com as demais disciplinas humanísticas, né? Eu não entendo isso. O direito é uma ciência humana, é uma ciência social, né? E, ao mesmo tempo, você pretende que o direito se encerre numa teoria pura, né? Ou seja, como autorreferência, referência de si mesmo, né? Negando, né, esse diálogo interdisciplinar dos atores jurídicos com a filosofia, com a sociologia, com a psicologia, né? Enfim, né? Com os diversos ramos do saber humano, né? Diálogo importantíssimo, né? Essa conscientização de que o direito não se dirige a homens abstratos, mas a homens concretos, históricos, né? Que esse ser abstrato, esse homem abstrato, inexiste na realidade, né? E, sobretudo, a tomada de consciência dos conflitos sociais, né? E aí, né, adentrando de maneira mais específica no nosso tema, né, inserindo, vamos dizer, o nosso tema nesse caldeirão aqui, que eu espero não ter sido assim muito confuso, né, naquilo que pretendi expor, né, dentro das minhas limitações, né, que são muitas e evidentes, né. Veja, essa questão do antirracismo, da luta antirracista, da questão dessas políticas, né, positivas, vamos dizer, de proposições positivas, né, para sua eliminação, as ações afirmativas, né, essa resistência, essa luta sempre houve, né, porque os excluídos sempre resistem, né, não há dominação absoluta, né, por mais incrível que isso possa parecer em certos momentos da história, né. Os excluídos sempre lutarão, e a contradição sempre permanecerá ali, ainda que de maneira latente. Há um livro francês interessante, escrito à época da dominação nazista sobre a França. O livro, até onde eu sei, não tem tradução no português. Ele chama Le Silence de la Mer. Le Silence de la Mer, né? O que ele quer dizer com isso? Né? Por parte, né, ou a partir de uma visão da superfície do mar, né, quando tudo aparentemente está tudo calmo, né, na superfície do mar, grandes correntes marítimas estão abaixo dessa superfície, né, com uma força extraordinária. O que eu quero dizer com isso é que esse aparente silêncio, né, ele é muito, muito, muito duvidoso, né, porque a luta de resistência dos excluídos sempre existiu e sempre existirá. E não é diferente com a resistência ao racismo, né? Essa resistência sempre ocorreu em diversos ambientes, ambientes sociais, ambientes institucionais, né? Por exemplo, na luta absolutista, né? Aliás, perdão, na luta abolicionista, né? Que naquele momento a luta abolicionista tem um caráter muito mais econômico do que um caráter ético, né? E lembrar, por exemplo, não é, a figura de Luiz Gama, né, que é um ícone, né, desses movimentos, né, de lutas antirracistas. Mas é justamente, e como eu digo, tudo isso não basta um querer individual, tudo isso é um processo histórico. E é no século XX somente, então, que os movimentos sociais, de fato, vêm assumir um papel de protagonismo, um papel protagonista, né, que mais dia, menos dia, tem levado
e mais ainda levarão ao reconhecimento das suas pautas, né? E reconhecimento pelo direito de suas pautas. Esses movimentos sociais são movimentos sociais muito plurais, né? de várias matizes ou de várias concepções, né? Liberais, existencialistas, marxistas, mas sempre confluindo, isso é muito importante, né? Confluindo numa unidade, né, de luta antirracista. Esse reflexo inicial dessa luta antirracista, no âmbito do direito, inclusive, vai justamente da extensão dessa luta nos tribunais até na formulação e na produção intelectual que procurará combater as doutrinas e metodologias do direito que incorporavam o racismo no seu discurso jurídico, né? Hoje isso é um pouco mais depurado, né? Mas o discurso jurídico, né, e o ensino jurídico também sempre incorporou essas práticas racistas, né? Ou pelo menos com elas não se deparou e não refletiu como deveria, né? Por exemplo, nós estudamos tanta coisa em matéria de direito penal, né? No meu tempo tinha umas coisas, acho que hoje mudou muito isso, né, Camila? Você que conhece mais isso aí. No meu tempo tinha umas coisas assim, eu não sei se assim, A querendo matar B, né, pegou um pote de veneno, né, mas se enganou, porque o pote de veneno na verdade era um açucareiro, né? Então claro, todo mundo envenena os outros com açúcar, obviamente. Todo dia acontece isso. Quer dizer, são práticas, né, de um ensino jurídico totalmente alienantes da realidade, né? Eu imagino, e até sei que em algumas faculdades jurídicas, o direito penal ele é ensinado como tem que ser ensinado, evidentemente, não há dúvida, né? O direito posto, mas ele é também ao lado, né, colocado uma certa reflexão, né? Por que não se coloca, por exemplo, uma reflexão sobre a violência policial contra as minorias, né? Notadamente, né, os negros. É um belo tema para se discutir no direito penal, né? Ao invés de ficar com Tício querendo assassinar Mévio, então pegou o pote de açúcar, então é crime impossível, é aberratio ictus, essa bobageira toda, né? Quer dizer, percebe? Quer dizer, é cultura de manual, né? Fora da realidade. As coisas isso não acontece no mundo real, né? É isso, né? Mas então, o que é importante dizer é o seguinte, isso né, vamos entender isso. Eu acho que o direito, né, assim como tudo na sociedade, na vida social, ele é contraditório, é a contradição que move o mundo, né? Nenhuma dominação é absoluta, nenhuma, né? Então, a contradição perpassa a sociedade brasileira, perpassa qualquer sociedade, né? E a contradição também perpassa o direito, né? Ou seja, no direito nós temos elementos de dominação, né? Mas temos também elementos de emancipação, né? E a história mostra como muitas vezes os oprimidos, né, e de maneira especial as vítimas do racismo, utilizavam das contradições do direito e do discurso jurídico, das práticas jurídicas, para aquele momento de sobrevivência e de resistência, né? Porque às vezes é isso que nós temos que fazer, resistir, sobreviver, né, para depois avançar, né? Aí, por exemplo, volto a invocar a figura extraordinária de Luiz Gama, né, que é um exemplo dessa luta antissistêmica, né, consciente sempre de que o direito naquela época, né, como hoje também, em grande parte, é o direito do senhor, né, mas, né, manejando o direito com inteligência, né, a partir de um viés progressista, né, para utilizá-lo no momento oportuno e voltá-lo contra o próprio senhor, né, vinculando uma perspectiva emancipadora do ponto de vista dessas contradições que permeiam a vida social, né, que permeiam a infraestrutura econômica, a superestrutura, né, e evidente também perpassa também o direito, né. Não que o direito fosse ou seja, né,
a tábua de salvação de tudo, né? Que as grandes transformações sociais se darão pelo direito. Não, não se darão pelo direito, né? Se darão através de lutas históricas concretas dos homens. Mas, né, o direito é, sim, uma arma na luta pela liberdade, pela igualdade racial e social, né? E que, por essa razão mesmo, ao contrário de que alguns fazem, não pode ser desprezado no combate, né, à exclusão, no combate aos senhores, né, de ontem e senhores do presente também, né? Não há uma única luta legítima. Todas as lutas antirracistas são legítimas, têm o seu papel, não é? Nem todos são zumbi do Palmares, né? Ou, por exemplo, na realidade histórica, muitas vezes não permite que haja uma luta tão radical como foi a luta, por exemplo, dos movimentos radicais negros nos Estados Unidos, né? Mas mesmo lá, nós tivemos vários segmentos de luta, todas legítimas, né? Eu não sou especialista no tema, mas, por exemplo, vejam, tinha aquele segmento mais radical, denominado Nação do Islã, né? A que pertenceu, inclusive, esse pugilista extraordinário, que foi Cassius Clay, denominado Muhammad Ali, né? Que se recusou a lutar na Guerra do Vietnã, né? No movimento de resistência, e que teve cassado o seu título de campeão do mundo. A luta de Martin Luther King, de caráter mais pacifista, né? Todas essas lutas são importantíssimas. Essas lutas todas, né, a luta pelos direitos civis da década de 60 nos Estados Unidos, temos alguns filmes belíssimos, né, sobre isso. Mississippi em Chamas, por exemplo, é um belo filme que mereceria ser visto, né? E essas lutas todas vão finalmente culminar com a eliminação daquela política denominada iguais, mas diferentes, que impunham a segregação racial, né? Aqui no Brasil, notadamente, então, a partir da redemocratização, os movimentos sociais, os movimentos negros tiveram, assim, grande participação na construção desses direitos fundamentais na Constituição brasileira, né? Na Constituição, nas leis antirracistas, no estabelecimento de cotas raciais e, inclusive, nas decisões judiciais, né? Mas essas lutas políticas de combate ao racismo, não se dá apenas, evidentemente, não se pode dar apenas no plano retórico ou no plano do jurídico, né? Mas sempre ligado a transformações mais sociais de ordem econômica da sociedade brasileira. Aí, então, nesse contexto, é que vão se inserir, né, as denominadas ações afirmativas, né, que constituem, do meu ponto de vista, uma das mais avançadas tentativas de concretizar o princípio jurídico da igualdade, né, não apenas, né, na sua dimensão formal, né, mas agora sim, dentro de um Estado democrático social do direito, também na sua dimensão material, né? Uma forma, então, de promover a igualdade verdadeira, né, entre os que foram marginalizados por preconceitos encravados nessa cultura dominante da sociedade brasileira, né, em razão da sua conformação, como a gente viu lá, como eu procurei, né, evidenciar no início, né? Essas ações afirmativas, portanto, são uma forma jurídica para suprir, né, o isolamento e a discriminação racial em que se acham sujeitos as minorias, né? Naturalmente, de modo especial, na questão racial, os negros, né? Verdadeiramente, ao meu sentido, pode ser que há gente que discorde, eu sei que há, né? Mas constitui, assim, num belo enredo, né? Numa bela construção jurídico, política, social, né? Que impõe a todos, né? E de modo especial, não é, a nós juízes, né? O dever de refletir, de nos levar a uma alteração na abordagem, não é,
das relações e das concretizações dos direitos fundamentais. É uma obra de engenharia extraordinária, né, jurídico, política e social. Né? Então, não basta mais, não é, o discurso retórico dos bacharéis, o discurso liberal dos direitos, né? Sendo que as promessas nunca cumpridas da modernidade, né? O boicote sistemático aos direitos fundamentais da minoria. Ao contrário, é um momento histórico de instrumentalizarem essas promessas, as promessas da modernidade, as promessas da Constituição Federal, por uma atuação que possamos exigir do Estado, né, como direito subjetivo individual e social. Então, não se trata, portanto, de se colocar as pessoas apenas no plano da igualdade perante a norma jurídica, né, mas também, né, que essa igualdade pressuponha ou considere, né, a evolução histórica da sociedade, para que essa igualdade não retrate apenas um momento estático, né, da realidade, mas o processo, né, em que as coisas se deram, né? Ou seja, é um processo que demonstre, né, como se deu esse processo, essa vida de exclusão das minorias e de um determinado grupo social, e de modo específico dos negros. Né? Portanto, há que se confluir para o núcleo do direito, para o núcleo da vida política, né, que a norma não é apenas texto, né? Norma não é texto. Texto é uma dimensão da norma, né? Mas a norma, na verdade, ela é construída, né, a partir do seu programa normativo, né, ou seja, dos seus signos linguísticos, com o diálogo com a realidade social, com a realidade concreta e histórica dos homens, né, na categoria utilizada pelo jurista português, Canotilho, né, e denominado domínio normativo. A norma vai se construindo, né, pelo diálogo, não como autorreferência, né, mas no diálogo entre o texto e a realidade, né, o domínio normativo. As ações afirmativas, do meu ponto de vista, se justificam, portanto, para que se possa atingir uma série de objetivos que estariam inalcançados caso a estratégia de combate à discriminação fosse tão somente uma estratégia de limitação às regras de proibição meramente do racismo. O que eu quero dizer com isso? Não basta, não é, que o direito imponha, não é, condutas proibitivas da discriminação. Claro, elas são fundamentais e são importantes, né? Mas elas não são suficientes. Ao lado, então, dessas imposições normativas, né, do estabelecimento dessas posturas ou dessas imposições normativas que combatam a discriminação, as condutas discriminatórias, né, de natureza proibitiva, é preciso também que se construa outras políticas, né, políticas que sinalizem o reconhecimento oficial, né, de tudo isso que eu falei anteriormente, né, da persistência deste processo, né, da persistência e da perenidade dessas práticas discriminatórias e da necessidade da sua eliminação. Então, você tem dois mecanismos, né, de um lado, né, a proibição de condutas discriminatórias e, de outro, né, a imposição de políticas que sinalizem por parte do Estado, né, esse dever, né, de reconhecimento da perenidade, né, dessa chaga que marcou profundamente a sociedade brasileira e da sua eliminação. Então, portanto, não é, essas ações afirmativas, que são importantíssimas no plano do direito, né, não tem apenas como objetivo coibir, né, a discriminação do presente, mas é muito mais do que isso, né?
eliminar esses efeitos persistentes dessa exclusão, né? Efeitos que são psicológicos, culturais, comportamentais da discriminação do passado, mas que se incorporam à nossa vida social e se incorporam a nós como indivíduos, né? Este é o ponto, né? Democratizando as instituições, por exemplo, né? Como é no nosso caso, né? No nosso caso do Poder Judiciário, né? Veja, não se trata aqui também de julgar as pessoas a partir dessas categorias de bons ou maus. As verdades, é uma categoria muito utilizada hoje em dia, né, do racismo estrutural, mas a verdade é que muitos de nós, ou quase todos nós, somos constituídos dessa maneira, não é? Nós viemos para o mundo imerso nesse caldeirão cultural, né, ideológico, que nos constitui assim, né? Podemos até ser boas pessoas, não é essa a questão, né? Mas a nossa visão de mundo é toldada, né, por essa formação. E é preciso combater isto, né? Combater, evidenciar, ter uma luta pedagógica, demonstrar, não é? Eu fiz um seminário uma ocasião, numa das classes que eu dei aula, sobre cotas raciais, e eu tive uma experiência muito bonita. Assim, a uma certa altura, ao fim do seminário, uma aluna me procurou e disse: professor, olha, eu sempre fui contra as cotas raciais, era uma menina branca, né? Mas porque eu não compreendia o que elas eram. Hoje eu pude compreender, né? E me tornei favorável a elas. Vejam, essa moça não era uma moça má, né? Era uma moça que, por razões de constituição, né, do ponto de vista da sua formação psíquica, cultural, né, estava imerso neste mundo e não conseguia enxergar, né? Até que, num determinado momento, ela enxergou essa realidade, né? Então, é justamente isso, né? O papel dessas ações afirmativas tem esse efeito de tentar eliminar essa discriminação estrutural, né? E claro que essas ações afirmativas se justificam do ponto de vista filosófico de diversas maneiras, né? Como, por exemplo, do ponto de vista da justiça compensatória, né? Se trata aqui o que agora, não é? A necessidade, não é, de que a sociedade reconheça, né, que adotou práticas excludentes, discriminatórias em relação aos negros, né? Uma política de subjugação mesmo, né, desses grupos sociais, desses grupos raciais, né? E que se trata agora, portanto, de compensá-los, né? De corrigir esses efeitos perversos da discriminação passada. Por exemplo, é um bom fundamento, né? E por isso mesmo que se adotam esses programas, que são programas de preferência, né? Mas que não são privilégios, pelo contrário, né? São mecanismos de combate a esses privilégios, né? E essas sociedades estariam, então, agora se conscientizando e corrigindo os efeitos perversos da discriminação passada, né? Estariam adotando uma reparação, né? Uma compensação pela injustiça histórica a esses grupos raciais. Ou também no fundamento de uma justiça distributiva, né? de natureza aristotélica, que remonta a Aristóteles, né? E que aliás, é muito bonito, né? E que sustenta a necessidade de se promover a redistribuição equânime dos ônus, dos direitos, da riqueza, dos bens produzidos socialmente, de modo que não haja excesso e nem penúria, né? Que haja equilíbrio, que haja proporcionalidade, né? Ou mesmo de uma categoria, né? Uma categoria marxista, né, que funda, vamos dizer assim, uma visão de justiça do ponto de vista do marxismo, né? Marx não promoveu nunca escreveu nada sobre o direito, nem sobre a teoria da justiça, né? Mas escreveu sobre o Estado, né? E falando sobre o Estado também fala de maneira reflexa sobre o direito, né? E que é condensado na seguinte proposição: de cada um
segundo as suas possibilidades, e a cada um segundo as suas necessidades, né? Que é uma belíssima forma de condensação de uma justiça, né, social, né? De cada um segundo as suas possibilidades e a cada um de acordo com suas necessidades, né? Então, são vários os fatores, são vários os fundamentos, são várias as teorias filosóficas que vão dar sustentação a essas ações afirmativas que, né, no meu ponto de vista, seja do ponto de vista filosófico, seja do ponto de vista ético, né, e seja do ponto de vista jurídico, né, são plenamente justificáveis e necessárias na nossa realidade. Então, Camila, né, com as minhas escusas pela demora, eu não imaginei que fosse demorar tanto, achei que iria concluir até mais rapidamente, mas o tema é tão bonito, né? E a gente vai falando, enfim, se perde um pouco. E então, com isso, eu agradeço a você essa oportunidade de estar aqui, de fazer essa reflexão. Você, Flávia, muito obrigado. Obrigado àqueles também, né, que aceitaram o convite para essa palestra, né? E que revelam, né, antes de mais nada, né, um coração muito generoso. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, doutor Paulo, muito obrigada, foi realmente, não sentimos o tempo passar, foi assim, foi muito profundo e ao mesmo tempo leve, foi excelente. Obrigado. E o senhor estava comentando uma coisa que também eu compartilho, e eu também agradeço, porque como a Flávia foi aprovada no concurso que o senhor estava na banca, ela realmente, até já tive a oportunidade de falar para ela, em tão pouco tempo de magistratura, né, ela, às vezes há 2 anos, ela já está contribuindo tanto com a gente, eu estou acompanhando esse curso e eu já falei aqui também, assim, muito mudança de paradigma e transformador, e tantas coisas que ela trouxe, pessoas que ela trouxe, temas que ela trouxe, que eu nem saberia que existiam numa profundidade. Então, você vê como é importante, né? Você traz para a instituição, né? Você traz outras visões, você abre horizontes, né? Você dialoga com as pessoas, né? E as pessoas de bom coração, né, estão aqui dispostas a ouvir. Veja como é importantíssimo isso, né? Realmente. Exatamente. Talvez nós não tivéssemos essa oportunidade, não é? Certeza. Então, não é verdade? É isso mesmo. É incrível, transformador mesmo, e a gente melhora como instituição e pessoalmente, como juíza, como é muito interessante. Então, eu gostaria de começar aqui fazendo uma pergunta, se a Flávia me permitir, né? E está relacionada, na verdade, doutor Paulo, com o mecanismo, concreto do funcionamento da cota. Até porque, por desconhecimento meu mesmo, saiu na quarta-feira no Diário Oficial, saiu desse concurso que acabou de ter, que os juízes novos tomaram posse na última segunda-feira. Então, é o concurso posterior ao que o senhor integrou a banca, e de acordo com a notícia, né, a notícia que saiu no Diário Oficial de quarta-feira, as inscrições foram separadas. Então, teve 23 mil inscritos, aproximadamente, 19 mil pela ampla concorrência, uma porcentagem de 355 na vaga de deficiente físico e 3.573 pela cota de negro. Então, a gente entendeu pela reportagem que as pessoas se inscreveram pelas cotas, né? Elas já se inscrevem na cota. Aí, 2 coisas aqui, eu aproveito então a oportunidade para as pessoas que estão assistindo conhecerem como funciona. Se por acaso alguém tenha se declarado deficiente ou negro e se inscrito pela cota, e se houvesse impugnação em relação a essa autodeclaração como deficiente ou como negro, como que a banca lida com isso? Na eventualidade de algum tipo de impugnação em relação à autodeclaração? E a outra coisa também que eu queria saber é se, depois desse momento da inscrição, a questão da cota ela ainda atua nas outras fases do concurso, ou se é só na primeira fase, na nota de código, como é que funciona, assim, operacionalmente, a cota no concurso da magistratura? Então, na banca em que eu participei do concurso, que foi justamente a primeira que implantou a política de cotas, o mecanismo era o seguinte: para os candidatos cotistas, né, os candidatos cotistas
passariam a fase subsequente do certame desde que atingissem a média mínima, né? Que era 6, né? Então, todos aqueles candidatos cotistas que atingiram a média 6, né? Passaram para a fase subsequente, que é a fase da prova escrita, né? Mas a partir daí, não é? Não, a partir daí eu já não tenho mais esse mecanismo de correção, né? O mecanismo de correção dessa desigualdade opera nesse momento inicial, né? Enquanto, vamos dizer, digamos que a nota de corte tenha sido 78 ou 79 em 100, né? Entendeu? Ou seja, o candidato não cotista teria que atingir essa nota de corte, vamos dizer assim, né? 78, 79, que é mais ou menos o que variou na época, né? Para passar a fase subsequente. Enquanto, não é? O candidato cotista ascenderia à fase subsequente desde que atingisse a média mínima, né? Que é a média mínima de 6, né? Então, veja, claro, esses são mecanismos ainda muito incipientes, tudo isso é muito novo, né, Camila, entendeu? Eu acho que com o passar do tempo isso tende a uma decantação, né, e um aperfeiçoamento, né, entendeu? Mas naquela banca que eu participei, o mecanismo é esse, eu acredito que é o mecanismo que ainda hoje que seja vigente no âmbito dessa banca, né, das bancas futuras da magistratura. As coisas, pelo menos no momento, tenderão a ser dessa maneira, né? Porque também, viu, é preciso entender, tudo isso é um processo, né? Eu sei que às vezes a gente tem essa vontade, né, de alterar as coisas, de mudar as coisas, né? Que não se conforma, né? Mas, assim, a gente tem que entender, isso é processo, né? De avanço, de recuo, não precisa nem dizer, né? Como é que não precisa nem dizer, olha para a realidade brasileira, né? Você vê o que é avanço, o que é recuo, né? Entendeu? Né? Você sai de uma ditadura militar, né? Vem para a redemocratização, institui uma Constituição maravilhosa, né? Aí vem impeachment, vem eleições, novas eleições, e assim vai, né? Até chegar num momento de absoluta regressão, que é o momento que a gente está vivendo, né? No tocante a outra questão que você coloca, da impugnação, eu acho essa uma questão muito difícil, né? Difícil essa questão, mas há situações claramente em que o candidato não se coloca dentro daquela condição, né? Ou seja, isso é mais um fator assim, terrível, cruel da sociedade brasileira, né? Que é esse oportunismo, né? Valer-se de uma ação afirmativa dessa natureza, né? Para aí sim, né? Para se privilegiar, na verdade. Em situações extremas, né? Quando claramente se evidencia, né, que ele não se encontra naquela condição, eu acho que a banca ou a comissão tem mesmo que excluir, né, porque aí seria chancelar uma atitude iníqua, né. Nossa, eu sou radicalmente contra essas atitudes assim, de alguém que tenta se valer, não é, de uma condição de algo tão bonito, né, que é uma ação afirmativa, para garantir mais um privilégio, né? Então, quando o candidato claramente não se encontra naquela situação específica, né? Evidente que ele não se encontra naquela situação específica, deve ser excluído do certame. Mas eu reconheço que essa é uma dificuldade complexa de se levar adiante. Muito obrigada. Não, acho que a Flávia vai dar uma sequência aí que a gente tem vários comentários. Vamos lá. Eu vou aqui já, peço desculpas, desembargador, porque hoje é meu dia no fórum, então não vou poder sim. até o último minuto. Temos que cumprir nosso dever também, antes de mais nada, então, né? Isso é importantíssimo. Daqui a pouquinho estarei lá na segunda vara de Arujá. Então, mas tenho aqui algumas considerações, a sua fala foi brilhante, muito obrigada. E temos aqui diversos comentários elogiando a fala, e o senhor tem uma visão do direito muito, muito peculiar e muito própria, de que o direito, o senhor consegue enxergar justamente essa contradição do direito, né? Tanto como um instrumento de manutenção de um status quo, quanto algo que possa ser emancipador, como o senhor mesmo disse na sua fala. E o senhor disse ainda da ocultação das contradições que acontecem no direito,
e que nós vivemos numa negação dessas contradições, né? Isso me reportou a Lélia Gonzalez, que costumava dizer que o racismo no Brasil é um racismo de denegação. As pessoas simplesmente negam que algo esteja acontecendo, né? E quanto a isso, quando o senhor diz que as doutrinas jurídicas incorporaram práticas racistas, me veio eu diria que quase que um dilema meu, no sentido do direito de ser uma juíza negra num sistema que, usando das suas palavras, incorpora práticas racistas, de um direito que ser uma juíza negra e aplicar um direito ainda que incorpora essas práticas racistas. Na visão do senhor, qual o caminho que nós poderíamos adotar para além das ações afirmativas de transformação do direito desse modelo ainda racista, de acordo com a sua fala, para um modelo mais emancipatório? Não sei se é uma pergunta muito complexa que a gente deveria ir para uma nova aula, que às vezes aqui saem umas perguntas assim. A pergunta é tão complexa que a gente tem que marcar um outro dia só para ela responder aquela pergunta. Fique à vontade, por favor, para ser econômico. De fato, viu, Flávia? De fato, nós vamos ter que marcar um outro curso para discutir isso, né? E, aliás, eu até tinha pensado em um projeto de curso aí que seria mais ou menos o seguinte: o direito público em crise, né? Direito público é a minha área, né? E dentro desse curso de direito público, uma ideia minha seria introduzir uma discussão como essa, né? Assim, claro, não adianta... Eu quero assistir o curso, viu, desembargador? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu já disse, né? Não existem dominações absolutas, não existem, né? Os excluídos, os oprimidos sempre lutarão contra elas, por mais incrível que isso possa parecer, né? Então, o mundo é contraditório, é a contradição que move o mundo não é estático, né? A relação do mundo é uma relação dialética, né? De movimento, né? Não existe nada no mundo que seja estático, né? O dia vira noite, a noite vira dia, né? Na natureza, a natureza é dialética, a natureza não é estática, né? O tempo se modifica, as estações do ano também, né? E assim também é com a vida social. Não existe nenhuma dominação absoluta. O direito tem elementos de dominação, de exclusão, né? Tem, né? Evidente. Mas também tem elementos de libertação, de emancipação. O intérprete do direito é que precisa agir, então, dentro desse mundo, não é? E saber, vamos dizer, desconstruir esse discurso para construir em outras bases, né? A partir daqueles mecanismos que eu só pincelei, não é? Assim, o diálogo com as demais disciplinas, né? A desacralização da norma como única possibilidade de uma hermenêutica jurídica, e por aí vai, não é? E por aí vai. Quem tem uma certa sensibilidade social saberá fazer isso também, né? Agora, vamos também fazer o contraponto, né? É preciso saber fazer, né? Preciso saber fazer. Não é para adotar práticas, assim, absolutamente fora, né, do quadro institucional, né? É preciso saber fazer, ter talento para fazer, né? Sensibilidade e talento. Por isso que também a gente precisa aprender o direito posto, né? Precisamos conhecer o direito posto, né? Para poder transformá-lo a partir de dentro, né? Essa é a minha visão. Agora, claro, uma discussão como essa, né, perpassa muitas outras coisas, viu, Flávia, que não foi objeto hoje específico da nossa reflexão, mas que valeria a pena fazer, sim, do ponto de vista da linguagem, como rearticular esse discurso, como rearticular essa linguagem em outras bases, né, e por aí vai, né, haveremos de fazê-lo. Né? Já deixo a provocação, então, para a gente ter um outro curso em que o senhor, de repente, coordene e a gente possa fazer esse debate, que eu acho muito importante. Faremos, com certeza. Vamos lá. Temos aqui algumas perguntas, vou fazer algumas, Camila, e daqui a pouco, então, eu peço licença para passar para você. A Rafaela, ela pergunta ao senhor, elogia a aula, enfim, e pergunta se ainda há alguma esperança em transformar o ethos brasileiro para que todos comecem a pensar no coletivo
em prol das pessoas vulneráveis, ao invés da manutenção dos privilégios de poucos. O senhor vê essa possibilidade de transformação do nosso ethos atual? Olha, Rafaela, olha, essa é uma pergunta difícil também, viu? Difícil. Mas eu vejo, né? Eu vejo. É claro, muitas vezes a gente acaba caindo num certo desânimo, né? De verificar que muitas vezes a sociedade brasileira não só mantém, né, o seu ethos, né, como regride nele, né? Como regride, né, a práticas medievais, né? Quase. Né? É terrível você viver um momento como esse que nós estamos vivendo. Mas eu acredito, porque, como eu disse, né, nada no mundo, né? Verdade? Nada no mundo é estático, né? Como já disse, né? Eu gosto muito dessas figuras assim de referências, né? De música popular brasileira, de poesia, né? Nada do que foi será, né? Igual foi a um minuto. Tudo passa, né? Tudo passará. Esse é o movimento da vida. A vida é movimento, né? Por mais triste que seja a nossa realidade, por mais opressora que seja a nossa realidade, né? Isso há de mudar, como muitas vezes já mudou, né? Esse momento é um momento que, como eu disse, a gente está vivendo uma verdadeira regressão. Por isso que é difícil acreditar nisso, né? Mas é assim que as coisas são, né? Os oprimidos vão se libertar, né? A sociedade brasileira vai se rearticular em outras bases. A ética há de prevalecer, não há dúvida nenhuma. É o que eu penso. Muito bom. Bom, nós temos aqui ainda vários comentários, a Maria Aparecida cumprimentando a todos, o Marco Antônio, a Helena. Só dar uma informação para a Helena pede a bibliografia do curso, depois já está na nossa programação, né, Camila? Ao final, todos os palestrantes, muitos citaram vários livros, e a gente vai incluir o livro que o desembargador Paulo comentou hoje. Então, depois nós vamos passar, Helena, ao final do curso. A Larissa comenta, né? A Larissa, que é do TJ, a Larissa Martins, agradece e fala sobre a importância da sua fala, porque muitos ainda não enxergam o quanto é importante a política de cotas, né? Dentro do judiciário e mesmo fora dele, o quanto é importante. Então, há muita incompreensão nessa questão ainda, muita incompreensão, muita. Inclusive no nosso ambiente institucional também. Não porque as pessoas sejam más, não é essa a questão, não é? Essa dicotomia entre os bons que são a favor das cotas e os maus que são contra. Não é isso. Não é? É uma incompreensão pela constituição psíquica, social das pessoas, e às vezes, né, uma impossibilidade de fazer uma reflexão que leve ao melhor entendimento desse processo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que me chegou também, que é sobre a questão, a política de cotas, né? O senhor bem disse, muitos não desconhecem mesmo a proposta de que seria as ações afirmativas e a política de cotas, em especial, a Constituição dela previu um prazo de duração e até, inclusive, se aproxima a reavaliação do prazo de duração das cotas, né, que seria inicialmente de 10 anos, para que, se ao final de 10 anos fosse feita uma reavaliação para ver se mantém ou não a política de cotas, enfim. Então, a Aline Miranda, ela pergunta sobre essa questão. Ela diz, fala-se na temporalidade das ações afirmativas, na medida em que, realizada a transição e concretizado a ponte ao alcance da igualdade, elas perderiam sua finalidade, seu sentido, né, uma vez que teriam promovido essa transformação social. No entanto, dado o lento ritmo da transformação, como pensarmos em limite temporal desde logo? Seria adequada uma elaboração temporal somente em abstrato? Como é que o senhor enxerga isso? Bom, primeiro, cumprimentar a Aline, não sabia que ela estava aí, né? A Aline é minha assessora, né? Ah,
Que legal. Obrigado, viu, pelo prestígio, né, ao seu assessorado, viu, Aline? Viu, não é só o seu boneco atrás que está assistindo. É verdade. Meu boneco aqui, ele me ajudou bastante nessa exposição. Mas, assim, veja, eu vejo tudo isso realmente como mecanismos de compensação, de ajuste, mas não vejo uma finalidade em si, né? Percebe? É como esses outros mecanismos, como Bolsa Família, né? Esses projetos todos têm o seu valor, sabe? Né? Para aquela pessoa que necessita do dinheiro no dia seguinte, um projeto como esse tem muito valor, né? Não adianta você também pensar nas grandes transformações sociais, né? Se enquanto elas não vêm, as pessoas morrem de fome, né? Então, essas políticas de compensação, todas têm seu valor muito profundo, mas elas não podem ser eternas, né? Haverá um momento em que, né, de alguma maneira, né, essas políticas tenderão a ser desnecessárias, em virtude de transformações mais substanciais, mais profundas, né, na vida social, né? E transformações mais profundas que não vão se operar aí sim a partir do direito, né? Mas a partir de outras transformações. Por isso que eu acho que as políticas de cotas, nós não devemos estabelecer um período temporal, porque o período temporal é abstrato realmente, né? Nós não sabemos se pode durar 10 anos, 15, 20, 30, não sei, né? Fixar um período temporal em abstrato é ruim, né? Como tudo que é abstrato é ruim, né? Nós temos que ter em conta a realidade. Agora, haverá um momento, quer dizer, que essas políticas de cotas tenderão a desaparecer, né? Pelas transformações mais substanciais da sociedade e, de modo particular, da sociedade brasileira. Então, nenhuma dessas políticas, né? Bolsa Família, tudo isso aí tem o seu valor, né? Mas não é um fim em si mesmo, né? E, lamentavelmente, essas políticas têm falhado nisso, né? Bolsa Família, por exemplo, né? Você não incorpora as pessoas via consumo, né? Você incorpora as pessoas socialmente por via vamos dizer, de elevação, né, do seu padrão socioeconômico, né? E de cidadania. É isso, né? Então, claro, um limite temporal deve haver, mas qual é esse limite? Não saberia responder, tudo vai depender do processo. É isso. Eu, como cotista, ingressei no Tribunal de Justiça como cotista, digo ao senhor que sonho com o dia em que realmente as políticas de cotas não serão mais necessárias. Exatamente. Significa que nesse dia nós teremos atingido, então, uma certa igualdade, né? Uma certa igualdade. Exatamente. Pode não ser até uma igualdade absoluta, né? Mas é uma igualdade proporcional, pelo menos, né? Exatamente. Bom, eu, infelizmente, como eu esclareci, eu tenho que sair hoje especificamente um pouco mais cedo. Eu acabei de mudar de vara, então é minha primeira semana em Arujá, e aí acabou coincidindo essa sexta-feira por causa da escala. Agradeço e vou pedir, então, à doutora Camila que dê sequência aqui às perguntas, que ainda temos muitas, tá certo? Obrigada, professor. Obrigado, Flávia. Tchau, viu? Prazer em vê-la aí, nessa luta, na sua atividade. Eu fico muito feliz de alguma maneira, né? De uma maneira ou de outra, na verdade, o mérito é todo seu, né? Mas de ter contribuído para que você esteja aqui também. Não, certamente. Contribuo substancialmente. Agradeço muito e peço à doutora Camila que então assuma as perguntas. Muito obrigada. Obrigada. Bom trabalho presencial, Flávia. Tchau. Então, dando sequência aqui nas perguntas, doutor Paulo, realmente a gente tem bastante elogios. O Rafael diz, excelente explanação, quanta sabedoria. Não. A Flávia ela faz uma colocação, né, pensando que os negros representam 54% da população brasileira, então, assim, a gente estaria tendo uma ação afirmativa para uma parte da população que não poderia ser, talvez, classificada como uma minoria, dando a expressão numérica. Então, em que se justificaria essa ação afirmativa? Acho que a pergunta dela é mais ou menos assim, como fundamentar sem ser na minoria? Quando a gente fala em minoria, né, a gente não fala em minoria do ponto de vista estatístico, né?
A minoria como pessoas que não têm acesso, né, à cidadania, aos bens sociais, é nesse aspecto que se diz, né? Porque, de fato, no Brasil, a população majoritariamente é negra, né? Isso é um dado, né? Mas, veja, em sendo negros, são minorias, né? Minorias aonde? Né? Em todos os lugares, né? Nas universidades, né? Nas escolas, de maneira geral, nas instituições políticas, né? No Congresso Nacional, nas assembleias, no Poder Judiciário, né? Em todos os lugares, são minorias. Então, é nesse sentido, né, que se coloca, né? São minorias em razão disso, pela falta de acesso, né? Ainda que sejam numericamente expressivos, né? São minorias do ponto de vista de acesso aos bens materiais, aos bens espirituais, às instituições, né? E a própria vida social, a vida da cidadania em si. Então, é nesse sentido que se coloca esse termo minoria, né? Perfeito. Então, não é uma minoria numérica, mas uma minoria de Isso, representatividade. Representatividade, perfeito. É muito bem referido isso. Uma minoria de representatividade. E acho até que, fazendo gancho com essa pergunta, tem a pergunta da Silmara, porque pensando na representatividade, ela diz assim, o que faltaria em nossa instituição para vermos mais negros em cargos de comando? Aí acho que essa é complicada, né? Então, mas como eu disse, tudo é um processo, né? É verdade. É claro que, às vezes, o processo é lento demais, né? Para os nossos ideais, para a nossa vontade de ver o mundo mudar, né? O processo é muito lento, mas a gente tem que entender isso é processo, né? Nós começamos agora, né? Questão de poucos anos, né? E você vê, o caso da Flávia, né? Foi aprovada pelas cotas, está aí, né? Está colaborando, está trazendo, incorporando a nossa instituição, né, Camila, enriquecendo a nossa instituição com outras visões, né? Ou seja, nos proporcionando isso, né? Que as pessoas possam refletir. Isso não é pouca coisa, né? Quer dizer, você pode até considerar que seja pouco diante de uma história de exclusão, né? Mas na verdade é um avanço, né? E assim que as coisas, né? E assim que as coisas vão estruturando, né? Fazendo uma outra referência, né? A humanidade parece que caminha a passos de formiga e sem vontade, né? Como fala Lulu Santos, né? Na sua música, passos de formiga é isso, né? Pode até ser, né? Mas caminha, né? Caminha a humanidade. Sim, verdade. A presença da Flávia realmente é incrível, ela é muito, muito. A Helena Santos agradece, conta que o filho dela está no ensino médio, fará o TCC sobre o racismo e agradece muito. A Cláudia agradece pela manhã tão cheia de aprendizagens, um alento ouvir as palavras, a luta é permanente, ela acredita muito, e até aqui eu compartilho com o Dr. Paulo, né, que temos várias pessoas do TJ que são negros, né, pretos ou pardos, e que eles estão também se sentindo... É muito interessante também ter essa troca, essa possibilidade de participar institucionalmente mesmo, né, aqui. Exato, o espaço institucional, né? Exato. A Anne Cristina... É um avanço, né? Ela agradece muito pela excelente exposição. O Ivan, que é do TJ de São Paulo, tem uma pergunta. Ele diz assim, ele pergunta se sobre o tema da autodeclaração é preciso aferir a má-fé. Ou seja, ele dá um exemplo, 2 irmãos afrodescendentes podem se candidatar dentro de cotas e um deles ter o pedido deferido e o outro indeferido sem que tenha havido má-fé de nenhum. Nesse caso, poderia o candidato indeferido na cota participar do concurso? Concorrendo na outra classe? Essa é uma questão, né? Veja, eu tenho um ponto de vista muito pessoal, né? É meu ponto de vista, isso não é ponto de vista da instituição, né? Mas se um candidato falseia a declaração, né? Do meu ponto de vista, ele tem que ser eliminado do concurso, né? Entendeu? Mas veja, eu estou falando aqui de uma visão, né, muito própria minha, não sei se essa visão é a melhor, não sei se é a prevalente, né? Não sei se é a juridicamente mais sustentável, né? Mas não se pode permitir a manipulação, né, dessas políticas de cotas. Isso é seríssimo, né?
seríssimo, né? Então, eu, do meu ponto de vista, ele haveria de ser eliminado do concurso. E nesse exemplo que ele coloca, né, porque ele coloca 2 irmãos, e aí talvez por uma questão fenotípica, um ficou com um fenótipo mais negro e o outro não, mas os 2 se declararam como? É complicado também, porque no fundo é só o fenótipo da pessoa mesmo que estaria valendo. É complicado. Agora, claro, se não é uma coisa de evidente má-fé, né? Porque a gente saberia distinguir isso em princípio, né? Salvo situações muito limítrofes. Aí não, aí claro que ele poderia concorrer na outra classe, não há a menor dúvida, né? O que me preocupa muito é o que ocorreu, você sabe disso, né? Em outros segmentos, em outras instituições, né? Coisas evidentemente absurdas, né? Claramente que a pessoa não tenha nenhuma descendência, obviamente, né? Descendência puramente europeia, enfim, né? E aí, se aproveitar disso, não é possível tolerar isso, é preciso ser duro com isso, né? Perfeito, perfeito. Não transformar uma coisa que não deixar ser corrompido esse propósito. Exatamente, porque existe essa coisa de corrupção de tudo, né? Na verdade, sim, é a minha visão, né? Mas dentro de um sistema econômico, né? Que é essencialmente corrupto na sua essência, né? Tudo tende a ser corrompido, né? E isso não é uma coisa do ponto de vista individual, é uma coisa do ponto de vista social, né? São práticas sociais, né? Que você vai se corrompendo, né? Tudo, né? É o privilégio, é o jeitinho, é passar na frente, né? É o furar a fila da vacina, entendeu? Né? São essas práticas, né? Não percebe? Agora a gente está enfrentando essa da vacina também, né? Então, é isso. Doutor Paulo, aqui, Lívia Antunes Caetano, doutor, comentando que o senhor é sempre um poço de sabedoria, Maria Fátima Rocha, falando palestra belíssima, a Aline, entrou a pergunta dela agora, que ela tinha mandado no Teams, Beatriz Tavares Camargo, excelente palestra, Larissa Martins Cerqueira, doutor Paulo, muito obrigado pelas palavras, principalmente sobre o assunto das cotas, que muitos não enxergam a importância delas para ajudar as minorias. Então, por aqui, encerramos as perguntas com muitos elogios, muitos agradecimentos, e aqui, não sei se o senhor também está preocupado com o horário, que tem muitos afazeres, né? Infelizmente, né, Camila? Infelizmente, isso é uma coisa que me angustia enormemente, viu? Né? Mas aqui nesse momento, né, foi um momento dos melhores que eu tive nos últimos tempos e eu me entreguei totalmente, pode ter certeza disso, viu? Nós sentimos, entreguei de coração. Nós percebemos, nós agradecemos muito, 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 sabemos aí quão importante que é ter o senhor na magistratura, no Tribunal de Justiça, no Conselho Superior da Magistratura, quer dizer, num órgão de cúpula. Então, estamos representados aí, muito representadas e representados nessas ideias, nesses ideais. Então, obrigado, nós que agradecemos, doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação, por ter dedicado para esse curso, esse tempo tão precioso do senhor, nessa fase tão cheia de compromissos que o senhor estava até comentando. A gente agradece muito, muito de coração. Eu que agradeço você, agradeço o convite, a lembrança do meu nome, né? Fiquei feliz de ver muita gente aí, a Flávia, tem mais gente aí do concurso, a Lívia, né? Eu tenho muito boa memória, viu? Eu tenho boa memória, né? Tô bem de memória, né? A Aline, eu vi aí, quer dizer, e isso tudo para mim, né? Nossa, é de uma grande satisfação, sabe? Por isso que a EPM realmente, a EPM é EPM, né? E digo a todos vocês aí, se tiver mais algum juiz me ouvindo, não deixem de fazer os cursos da EPM, não deixem, tenham amor por essa escola, né? E particularmente você, Camila, se dedica muito, 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 muito à EPM já há muitos anos, né? E isso é uma coisa que todos nós temos que reconhecer, porque não é fácil levar a judicatura de primeiro grau, sobretudo, né? De segundo grau até bem mais fácil, mas é de primeiro grau, né? Que não tem nenhum desembargador me ouvindo aí, né? Entendeu? Mas é bem mais fácil levar de segundo grau do que de primeiro, né? Um abração, um beijo para todo mundo, fiquem em paz, né? E haveremos de nos ver agora na próxima pessoalmente, né? Que é muito melhor. Nossa,
Exatamente, se Deus quiser. Muito obrigada, Perpá. Beijo, gente. Tchau, viu? Tchau.